Olá, crianças do segundo e terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de arte número 6. E para a gente fazer a nossa aula de hoje, nós vamos precisar dos materiais que a gente já tem usado. O caderno de arte ou um caderno que vocês tenham. Hoje nós vamos precisar de pelo menos 2 folhas avulsas. Se vocês não tiverem 2 folhas, vocês podem tirar do caderno, com muito cuidado para não rasgar. Vai com calma para fazer isso. Vamos precisar dos lápis de cor que vocês têm, os giz de cera, o que vocês tiverem para pintar. Uma régua ou tesoura para recorte. Mas lembrem que a professora Deia já mostrou para vocês como é que a gente faz para recortar sem precisar desses materiais. Então, se você não tiver, não tem problema. Eu vou dar um tempinho para vocês se organizarem e a gente já começa. Vamos começar então? Vocês devem lembrar que na aula passada nós falamos sobre as cores primárias. Lembram delas? Quais são? O amarelo, o azul e o magenta. Lembra que eu falei também lá no lápis de cor, qual que vocês vão usar? O vermelho, muito bem. E vocês devem lembrar também que quando o artista mistura as cores, ele tem as cores secundárias. Se ele misturar o amarelo com o azul, ele vai ter o verde. Se ele misturar o amarelo com o magenta, ele vai ter o laranja. E se ele misturar o magenta com o azul, ele vai ter violeta. Então essas são as cores secundárias. E vocês devem lembrar também que eu falei para vocês que alguns artistas, ou é possível trabalhar separando essas cores entre quentes e frias. Não é que se eu colocar o dedinho lá na tela eu vou sentir calor ou vou sentir frio. É a sensação que essas cores passam. Reparem nesse círculo aonde que estão as cores frias, do roxo até o verde, e as cores quentes, do amarelo até o magenta. Então essas cores, essa divisão é bem importante para a gente perceber que as cores passam para a gente sensações. E lembra que eu falei também para vocês que os artistas estudam muito como é que uma cor se comporta perto da outra. Geralmente eles conseguem colocar a cor oposta desse círculo, a cor que está lá do outro lado, porque o que vai acontecer? Uma cor que vai favorecer a outra, vai deixar a outra mais evidente ou equilibrar o quadro quando o artista quer. Então esses efeitos de cor são o que os artistas estudam para trabalhar nas suas pinturas. Geralmente quando a gente olha um quadro e vê assim, puxa, que lindo, quando os nossos olhos ficam atraídos e gostam do que vem, geralmente é porque o artista soube muito bem usar essas combinações de cores. Bacana, né? Hoje eu quero apresentar para vocês uma artista muito importante para a arte brasileira. O nome dela era Anita Malfatti. Já ouviram falar dela? A história dela é bem interessante. Para começar, quando ela nasceu em 1889, finalzinho do século, e ela pegou um momento de bastante transição. Quando ela nasceu com uma atrofia na mão direita, e ela não conseguia fazer nenhum movimento com essa mão direita. O que ela teve que fazer? Aprender a se virar com a mão esquerda. Os artistas têm muito disso, né? Quanto mais difícil parece que fica, mais eles querem se superar. Foi o que aconteceu com a Anita. Tudo que ela queria fazer e que as outras crianças faziam, ela queria fazer também e aprendeu a fazer também. Inclusive a sua grande paixão, que era desenhar e pintar. Pois ela foi crescendo, foi se desenvolvendo e resolveu ser artista. Só que quando ela resolveu ser artista, claro que todo artista tem que estudar muito, tem que procurar as melhores escolas. Enquanto a maioria dos artistas ia para a França, ela resolveu estudar na Alemanha. Ela foi morar em Berlim, na Alemanha.
E lá em Berlim, na Alemanha, ela teve contato com grandes artistas que estavam num movimento muito ousado para a época, um movimento muito diferente. Um movimento que priorizava justamente trabalhar com a cor, que é o nosso assunto de hoje. Então imaginem lá, quando a Anitta foi para a Europa, ela teve contato com grandes artistas. O primeiro contato que ela teve com os trabalhos do Van Gogh, do Vincent Van Gogh, já ouviram falar? O Van Gogh é um marco na história da arte. Ele teve uma arte que era muito expressiva. Ele pintava com a emoção e com o coração. Cada pinceladinha dessas aqui é a emoção dele que está transmitindo na tela. Essa ideia de transmitir essa emoção, de transmitir essa paixão, essa vontade de desenhar e aquilo que o artista está sentindo, é o que deu origem à ideia do movimento do expressionismo. O que é o movimento do expressionismo? A ideia é que o artista coloque aquilo que ele está sentindo, que ele expresse as suas emoções, que ele expresse o seu sentimento, que ele expresse o seu pensamento através do uso das cores, através da combinação das cores e tudo mais. Nessa época, o expressionismo foi se desenvolvendo e muitos artistas começaram a trabalhar com a cor. Lembra dos nossos amigos Kandinsky e Paul Klee? Eles estavam misturados aí nessa história. Mas hoje eu trouxe mais outros dois artistas para vocês conhecerem desse movimento do expressionismo, que trabalhava muito com a ideia da cor. O Franz Marc era um desses muitos artistas alemães que trabalhavam com expressionismo e trabalhavam com a liberdade da cor. Essa obra se chama Cachorro Deitado na Neve. Reparem nesse amarelo que ele coloca no pelo desse cachorro e reparem que ele coloca algumas manchinhas de cor em volta, que se vocês repararem bem, eles têm tons meio arroxeados, meio violeta. Lembram que eu falei que eles sabiam fazer a combinação das cores? Pois é, lá naquele círculo cromático, o amarelo fica exatamente do outro lado do roxo. São duas cores que trabalham muito bem juntas. Olha lá que legal a combinação que ele fez. Outro artista muito importante desse movimento foi o Munch, que é aquele artista ali do ladinho. Essa obra, O Grito, ela é muito famosa. Então ela parece assim que a pessoa está expressando tudo num grito eterno. Ela está expressando realmente muitas coisas. O que será que ela está gritando? Ela está colocando para fora. Mas ao mesmo tempo as cores estão gritando, as cores estão se movimentando. Reparem que o rosto do personagem não é muito definido, mas ele é expressivo. Então a ideia do expressionismo é justamente fazer com que as formas e as cores trabalhem muito mais do que simplesmente colocar e retratar as coisas como elas são. É um movimento bem importante para a história da arte. E é claro, a Anitta foi estudar nesse lugar e ela ficou fascinada por esse movimento. O professor dela era expressionista. Então ela foi se habituando com isso ao estudo da cor, ao estudo da forma, estudando os grandes artistas, para ela conseguir produzir a própria arte. Quando ela voltou para o Brasil, ela produziu muitas coisas. Vamos conhecer algumas das obras que ela produziu. Então, em 1915 foi um ano que ela produziu bastante obras, né? Então aqui a gente já começa a ver. Essa obra do Farol, não sei se vocês conseguem lembrar, mas lembra um pouquinho da característica do Van Gogh, da pincelada movimentada que tem na tela, né? As cores também, reparem que aparecem as cores muito diferentes, né? O roxo junto com o amarelo, lembra que elas funcionam muito bem? O vermelho com o verde também funciona muito bem, o azul com o laranja, então ela vai combinando essas cores, ela vai equilibrando essas cores no quadro. Mas a pincelada, o movimento que ela dá nessa obra é que torna ela muito expressionista também. Essa é uma obra bem famosa, olha esse céu, né? Quantas cores tem que ela coloca no próprio céu. A gente sempre pinta o céu de azul, olha quantas possibilidades que a gente tem. Outra obra que ela pintou, A Estudante Russa, no mesmo ano. Então assim, ao retratar pessoas no expressionismo também, o artista não está preocupado assim em colocar ela muito perfeitinha, como se fosse uma fotografia. Lembram que eu falei? Se existe a fotografia, a possibilidade da fotografia, então o artista tem muito mais liberdade de criação. E ela coloca aqui, nessa Estudante Russa,
até um olhar, né, meio diferente, esse olhar para o lado. Ela tá numa posição meio de ladinho também. Então, além das cores e além da forma, a posição que a Anitta coloca dos personagens também dá uma ideia de movimento. Parece que ela tá assim, pensando, olhando para alguma coisa. Tem alguma coisa sugerida ali nessa obra, né? Também em 1915, outra estudante que ela pintou, né? Agora não é uma estudante russa, é a estudante, né? E reparem no colorido que ela coloca na roupa dessa estudante. Eu acho que ela colocou todas as cores que ela conseguiu, né? Colocou na roupa dessa estudante, e a harmonia que ela coloca, né? Que ela consegue colocar com essas cores. Muito interessante também. O colorido também vai para o rosto, né? Menos intensidade, mas temos também algumas expressões no rosto. O barco, essa obra também, quando ela pintava paisagens, muitas das paisagens lembram muito alguma coisa da pincelada do Van Gogh também. Então ela colocava muito essa intensidade na paisagem. Se a gente fosse receber um cartão postal com essa imagem, provavelmente ele seria bem diferente, né? Mas aqui ela está colocando justamente a impressão que ela teve lá na hora, expressando aquilo que ela pensava. Então é bem bacana que ela coloca isso através das cores. Olha esse céu, né? Amarelado, alaranjado, todo movimentado. Bem bacana também. E esse barco, né? Ele tá entrando, ele tá passando, tá uma ideia de movimento também. Então essa ideia, a história de dar ideia de movimento para os quadros também é uma coisa expressionista. O Homem Amarelo é um quadro bem famoso da Anitta. Diz que foi um imigrante italiano que pediu para posar para ela, e ela pintou. Reparem aqui nesse quadro quantas cores quentes que ela usa, né? O homem amarelo, mas ela também trabalha com esse marrom mais quente, os avermelhados. Reparem como ela conseguiu fazer uma paleta bem quente aqui nesse quadro. E outra coisa, ele tá numa posição meio que recostada, meio que querendo se mexer, parece que ele está incomodado, né? Outra coisa, essa sobrancelha angulosa que ela coloca, né? Uma forma diferente. Então ela vai expressando aquilo que ela via na pessoa, as expressões mais importantes ela acabava retratando no quadro. Seguindo então, olha esse quadro, a Ventania. Conseguem imaginar a ventania? O movimento do vento mexendo nas formas ali, olha que bacana. Também lembra bastante a pincelada do Van Gogh, esse movimento que ela consegue dar para a imagem, né? Também ela trabalha a questão das cores, olha lá como as cores vão trabalhando e se equilibrando, né? No meio dos verdes ela vai colocando umas pinceladinhas em vermelho para dar uma equilibrada, né? Ela vai trabalhando esses tons. Dentro do verde ela vai colocando uns amarelos também para dar uma iluminada, então ela vai trabalhando a cor como expressão. Esse quadro aqui também é bem famoso, O Homem das Sete Cores. Vocês conseguem perceber as 7 cores? Conseguem perceber um homem? Conseguem perceber que ele está andando, que ele está se movimentando na tela? Olha que interessante. Mas eu nem consigo ver o rosto dele direito, mal consigo ver as formas do corpo dele. A ideia era o quê? Justamente o contrário, não precisar mostrar todos esses detalhes. A ideia era expressar o movimento, a forma do corpo, as cores no nosso corpo, as cores da carne no nosso corpo, né? Será que a gente tem todas essas cores? Interessante, né? E outra coisa que me chama muita atenção, além da forma do corpo do homem, é essa forma dessa folha de bananeira que ela coloca ao lado ali. Vocês perceberam que junto com o verde ela coloca o azul? Quem aí de vocês já experimentou pintar uma árvore ou uma folhagem e junto com o verde colocar o azul? Olha, fica a dica, hein? Acho que vocês vão se surpreender com o resultado. Fica bem interessante. A mulher dos cabelos verdes, olha aí, ó. Então ela não está preocupada em retratar a pessoa como ela realmente é, mas de repente ela viu uma luz, né, uma luminosidade, colocou um verde no cabelo da mulher. Reparem também no rosto dessa mulher. É como se cada partezinha do rosto dela tivesse sido montado, tivesse sido colocado especialmente ali, né? Então, provavelmente a fotografia dessa mulher seria bem diferente, mas a expressão da Anitta, né, a ideia dela,
expressar através da cor e da forma e da pincelada dela o retrato dessa mulher de cabelos verdes. Reparem também na cor da cadeira e no movimento da linha na cadeira. Não é uma cadeira que está ali paradinha, é uma cadeira que faz parte da composição. Legal, né? Olha só essa tela aqui. O nome dela se chama Tropical e ela pintou em 1917. E aqui a gente já vai notando uma preocupação da Anitta de colocar coisas brasileiras no trabalho dela, de colocar a cor do Brasil, as formas do Brasil, as pessoas do Brasil. Nesse mesmo ano, a Anitta organizou uma grande exposição, porque ela estava toda animada e ela queria mostrar tudo que ela produziu e tudo que ela aprendeu lá na Alemanha e trazer para as pessoas conhecerem aqui. E toda a empolgação dela com o expressionismo. E ela organizou essa exposição com umas 53 obras mais ou menos. Foi uma exposição muito bonita, muito bacana. E nessa exposição ela mostra tudo o que ela aprendeu. Só que nessa exposição, uma das pessoas que foi visitar e falar sobre essa exposição foi um crítico de arte chamado Monteiro Lobato. Já ouviram falar em Monteiro Lobato? É esse mesmo, é o mesmo autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Só que nessa época, o que o Monteiro Lobato escreveu não foi muito legal. Ao mesmo tempo que ele escrevia que a Anitta era uma grande artista, ele dizia que a exposição era um horror, que era um fracasso. As obras que a Anitta tinha vendido, as pessoas devolveram, influenciadas pela crítica. Olha que coisa! Mas acontece que quem tem amigos tem tudo, não é verdade? E a Anitta tinha muitos amigos já trabalhando junto com ela e com essa ideia de valorizar as coisas do Brasil. Ela tinha amigos que eram intelectuais, filósofos, músicos, escritores. E o que aconteceu? Esses artistas pensaram assim, não, essa crítica não está certa. Vamos mostrar o que a gente está querendo mostrar, que nós estamos querendo mostrar e valorizar as coisas do Brasil. E eles foram se organizando e chamaram a Anitta e outros artistas também para organizar uma semana de arte muito importante. E nessa semana de arte, tudo que foi mostrado lá era justamente para mostrar o que era o verdadeiro Brasil. O Brasil das pessoas, o Brasil das formas, o Brasil das frutas, o Brasil das cores. Essa semana foi chamada de Semana de Arte Moderna e mudou totalmente o rumo da arte a partir de então. Muitos artistas ficaram famosos por causa da Semana de Arte Moderna e valorizando justamente as coisas do Brasil. E valorizando também o trabalho dessa grande artista que foi a Anitta Malfatti. Vamos fazer o exercício de cor então? Eu quero que você pegue dos seus lápis de cor, separe 7 cores. Separa lá rapidinho. Isso, veja as cores que você mais gosta. Separa essas 7. As outras você vai esconder, você não vai usar. Vai usar somente as 7 cores que você separou. Contou lá? Separou as que você mais gosta? Muito bem. O nosso exercício de agora, nós vamos nos inspirar naquela obra O Homem de 7 Cores. E nós vamos escolher algum objeto que tenha na casa de vocês. Pode ser um brinquedo, pode ser um objeto legal que vocês gostem, de cozinha, de sala, qualquer coisa. Pode ser até vocês mesmos, um menino, uma menina, um retrato de vocês mesmos. E vocês vão desenhar esse retrato, ou esse desenho, ou essa boneca, um carrinho, o que vocês escolherem. Na hora que vocês forem colorir, vocês vão usar apenas as 7 cores que vocês escolheram. Tentem colocar as cores diferentes, colocar elas próximas, por exemplo, o amarelo e colocar uma outra cor diferente perto, vejam os efeitos que essa cor acontece. Não sei se você separou o amarelo, mas tente brincar com essas cores no desenho de vocês. Eu vou dar um tempinho para essa atividade e a gente já volta.
Então, crianças, conseguiram fazer o exercício? O desenho não precisa ser muito elaborado, vocês podem fazer mais simplificado. O importante é trabalhar com a cor. Não esqueçam, depois que vocês terminarem, de colocar o nome do trabalho. Se vocês desenharem uma menina, escreve menina de 7 cores. Se for um brinquedo, um carrinho, carrinho com 7 cores. É o nome da obra que vocês fizeram, ok? Se não deu tempo, termina depois e não esqueça de colocar a data. E agora nós vamos para mais uma atividade. Vocês já ouviram falar numas expressões vermelho de raiva ou verde de fome? Já brincaram disso? Já viram falar? Ou algum adulto falar? A gente usa as cores em muitas expressões que a gente nem percebe. Então a nossa brincadeira agora vai ser sobre isso. Nós vamos pegar aquelas 2 folhas que eu pedi para vocês separarem no comecinho da aula, lembram? Então, a folha que vocês separaram, eu vou pedir para que vocês dobrem ao meio, com bastante cuidado, pontinha com pontinha. Dobrou uma, pode dobrar a outra também. Dobra igual. As 2 folhas dobradas ao meio. Tudo bem até aqui? Vamos pegar a primeira folha e vamos dobrar novamente neste sentido. Ao meio de novo. Pontinha com pontinha. E eu vou dobrar mais uma vez. Dobrei. Ficou desse tamanho. Agora eu vou abrir. O que vai acontecer com a minha folha? Ela vai ter 8 espaços marcados aqui. Deu certo? Façam a mesma coisa na outra folha. E também vão ter 8 espaços na outra folha. Tudo bem até aqui? Vamos seguir então. Na primeira folha, vocês vão pegar agora o lápis de escrever e vão copiar essas expressões, uma em cada quadradinho que vocês dobrarem. Então, no primeiro retângulo, aqui vocês vão escrever azul de fome. Ao lado, vermelho de raiva. No terceiro, branco de susto. Aqui embaixo, verde de inveja. Sorriso amarelo, roxo de vergonha. Vou dar um minutinho para vocês copiarem. Conseguiram escrever? Então vocês anotaram
Um em cada quadrinho. Repararam que sobraram 2 em branco aqui? Já vou falar para vocês o que vocês vão fazer. Agora, na outra folha, vocês vão pegar e na mesma ordem que vocês anotaram, então o primeiro é azul de fome. Vocês vão, nessa folha que não tem escrito nada, vocês vão desenhar alguém azul de fome. Como é que vocês imaginam alguém azul de fome? Como é que fica a expressão de uma pessoa que está azul de fome? Como é que ela fica? Ao lado, vocês vão desenhar alguém que está vermelho de raiva. Como é que fica a expressão de uma pessoa que está vermelha de raiva? E assim, vocês vão completando os quadros até ter todas essas expressões. Então, até agora, são 6 expressões. Então, cada uma delas é aqui. O espacinho que sobrou em branco, vocês vão criar 2 expressões. Vocês vão inventar aí com a família de vocês para vocês brincarem. Laranja de bonito, não sei. Alguma coisa que vocês vão inventar. Então, escreve naquela folha que é escrita e vai desenhar nessa folha que é desenhada. Vamos praticar então? Agora é com vocês!
Muito bem, agora que vocês já desenharam, coloriram, com bastante capricho, eu espero, para ficar um jogo bem legal. Agora vocês vão recortar cada retângulozinho desse, tanto aquele que está escrito, quanto aquela folha que foi feito o desenho. E vocês vão ter um jogo da memória, para vocês brincarem com a família de vocês, se divertirem e criarem novas expressões também. Ok? Brinquem com as cores, observem as cores que estão à volta de vocês, para vocês serem cada vez mais artistas, e a gente se vê na próxima aula. Até logo!